Ruth, capítulo 1. Você encontrou? Amém. A partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Agora vamos pular para o verso 19. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Igreja, aqui nós encontramos um livro que leva o nome de uma mulher, Ruth. Essa que era nora de Noemi. Aqui a Bíblia abre esse livro contando a história de uma família, cujo pai era Elimeleque, cujo nome quer dizer Eli, Deus, Meler, rei. Deus é rei. O nome deste homem dizia que Deus era rei. Mas, diferente do que o nome dele pronunciava, ele toma uma atitude diferente. Ele toma uma decisão. Ele toma uma postura. E diz que ele sai da sua terra e vai para um outro lugar. Se você prestou atenção no texto em que nós acabamos de ler, Deus não falou com ele. Deus não disse para ele. Deus não usou nenhum profeta para dizer para ele: saia do teu lugar. Porque pelo que parece que eles saíram de Jerusalém, é porque nos apresenta o texto que faltava alimento. Mas o interessante é notar que a palavra de Deus diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Não houve fome apenas em Jerusalém, houve uma fome em todo lugar. Em todos os lugares havia fome, havia escassez de pão. Mas então, por que este homem, Elimeleque, que quer dizer Eli é meu rei, Elimelech é o meu rei, toma uma decisão, toma uma postura de tomar um caminho sem a direção do seu rei, de tomar uma postura na sua vida sem a confirmação, sem o falar, sem o testificar da palavra de Deus. E o título que eu dei para a mensagem nesta noite é o seguinte:
o perigo de tomarmos decisões que não têm a confirmação de Deus. Você já parou para pensar, igreja, quantas vezes eu e você tomamos decisões diariamente nas nossas vidas que sequer nós apresentamos diante de Deus? Às vezes são coisas simples, coisas aparentemente banais, mas também por este motivo de banalizarmos a direção de Deus para coisas mínimas, é também que nós deixamos de procurar Deus para as coisas maiores. Quantas pessoas estão tomando decisões grandiosas em suas vidas e não estão buscando a direção de Deus? Hoje eu e você, nós iremos aprender através da palavra de Deus que tomarmos decisões para as nossas vidas sem a direção ou a confirmação da palavra de Deus, isso pode trazer morte para nós. É o que a história desta família vai nos contar. Elimeleque, diz a palavra de Deus, que ele toma a sua esposa Noemi. E o nome Noemi quer dizer agradável, feliz, alegre. Os judeus, o nome para eles é algo muito importante, porque no nome dos judeus é carregado um significado. É carregado no seu bojo algo que quer expressar alguma coisa. E o nome da esposa de Noemi, que é Deus é o meu rei, o nome da Noemi significava que ela era uma pessoa alegre, que ela era uma pessoa feliz, que ela era uma pessoa agradável. E quem aqui, igreja, essa noite não gosta de estar ao lado de pessoas que são agradáveis? Quem aqui não gosta de estar ao lado de pessoas que são pessoas felizes, alegres? Como às vezes, você chega para conversar com uma pessoa e você está todo animado, levantou feliz aquele dia, a pessoa chega do seu lado e só despeja coisa ruim para você. Essa não era a postura de Noemi. Noemi era uma pessoa feliz. Noemi era uma pessoa alegre. Às vezes você levanta naquele dia triste, cabisbaixo, sem ânimo, mas quando chega uma pessoa alegre do seu lado, feliz do seu lado, você começa a sorrir, você começa a se animar, e assim era Noemi. O seu nome dizia, o seu nome manifestava, quando as pessoas chamavam Noemi, está dizendo, ei alegre, ei feliz, ei agradável, vamos andar junto, vamos conversar. Ou quem quer dizer, ei triste, ei amargurado, vem estar do meu lado. Você quer que a tristeza ande contigo? Você quer que o desânimo ande contigo? Pois saiba essa noite de antemão, irmãos, que se você está andando assim, Deus tem poder para mudar a sua situação. Deus tem poder para mudar a sua vida. Deus tem poder para transformar o pranto em alegria, o choro em riso. Deus tem poder para fazer isso na sua vida e muito mais. Mas o que nós vamos entender nessa história é que acontece um caminho inverso. Em vez de da tristeza vir para a alegria, nós vamos conhecer Noemi, uma pessoa que era alegre, uma pessoa que era feliz. E depois ela mesma vai dizer, agora eu sou amargurada, eu sou amarga. A palavra de Deus nos ensina que este povo, o povo de Israel, é aquele povo que Deus libertou do Egito, onde aquele povo havia passado 430 anos sobre a mão poderosa de Faraó, que subjugava, que escravizava aquele povo, e aquele povo, os judeus, foi o povo que construíram aquelas pirâmides que nós vemos hoje, povo escravo, que batalhava, que lutava, sobrevivendo na escravidão, na escassez.
E Deus, com mão forte e poderosa, liberta aquele povo da escravidão, faz aquele povo atravessar o Mar Vermelho, e ali Deus no deserto começa a levantar um povo, uma nação, um povo escolhido por Ele. E o que Deus estava ensinando no deserto, Deus ensinou várias coisas no deserto, mas eu quero ressaltar duas coisas aqui esta noite, no sentido da nossa mensagem. Que Deus estava ensinando ao fazer aquele povo peregrinar 40 anos no deserto. Deus estava ensinando a eles, primeiro, que eles deveriam aprender a confiar totalmente em Deus. Porque eles estavam andando pelo deserto, um lugar árido, onde havia escassez de água, onde havia escassez de alimento, aonde você caminhando no deserto, se você é uma pessoa criada e acostumada a andar no deserto, você não sabe que caminho tomar, porque você olha para todos os lados e tudo é igual, não tem ponto de referência, você não sabe que caminho tomar. Deus estava ensinando aquele povo, vocês devem aprender a confiar em mim. Assim também Deus diz para nós, igreja. Se nós queremos ser um povo abençoado, se nós queremos ser um povo feliz, se nós queremos ser próspero nessa vida, eu e você devemos aprender a confiar totalmente em Deus. A palavra do Senhor diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. É promessa, irmãos, é palavra de Deus, que quando você aprende a confiar nele, e você se entrega totalmente a Ele, Ele vai ser aquele que agora vai dirigir e governar a sua vida. É como, irmãos, se nós estivéssemos num carro, dirigindo um carro, e você diz, Deus, agora a direção é tua, leva-me para onde tu quiseres me levar. Mas eu e você muitas vezes fazemos isso. Em momento que nós estamos empolgados, animados com Deus, estamos na casa de Deus, aí você diz, Deus toma, vai, eu vou passar para o outro banco, vou passar para o banco de trás, agora toma a dianteira, Senhor, rege a minha vida. Mas quando Deus às vezes nos começa a levar pelo deserto, você diz, espera aí, Senhor, dá uma licencinha aí, deixa eu tomar a direção novamente, porque eu não quero passar por este caminho. Irmãos, a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos, e os seus caminhos mais altos do que os teus. Eu e você, igreja, para que possamos ter uma vida feliz, como diz a palavra de Deus, boa, recalcada, sacudida e transbordante, isso só vai acontecer em minha vida, em tua vida, quando eu e você aprendermos a confiar, a entregar a direção das nossas vidas nas mãos do Senhor. Aqui nós estamos vendo um homem, Elimeleque, que ao contrário de tudo isso que nós estamos dizendo, ele chama a responsabilidade para si. Ele diz, venha minha mulher, venha os meus filhos. Nós vamos sair dessa terra. Ele não consulta a Deus. Ele não pede direção a Deus. Ele não ora a Deus. Ele simplesmente toma uma decisão na sua vida. De pegar a sua casa, a sua família, os seus bens e partir para um outro lugar. E sair para um outro lugar. E nós vamos entender que o que ele estava fazendo estava quebrando a palavra de Deus. Porque Deus havia dado uma terra ao seu povo. E Deus disse para aquele povo morar naquela terra. Porque aquela era a herança que Deus havia prometido a seus pais, quando fizeram a promessa a Abraão. Então Elimeleque com a sua família sai e vai morar na terra dos Moabitas. Um povo ímpio, um povo que não conhecia Deus, um povo que adorava outros deuses, um povo que praticava, que fazia as coisas que Deus não agradava, coisas que eram perversas, ruins perante o Senhor. E é neste lugar em que Elimeleque, cujo nome diz
Deus é o meu rei, vai morar numa terra que não era abençoada, primeiramente. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Quando você toma uma decisão, sabendo que essa decisão, ela não está em conformidade com a palavra de Deus, você pode fazer o que for, mas você não vai ser abençoado. Porque Deus não pode nos abençoar no nosso erro. Pelo contrário, Deus pode fazer com que o seu erro se transforme em bênção, se você se arrepender e mudar de direção. Mas querer ser abençoado no erro, isso nunca irá acontecer na sua vida. Elimeleque sai da sua terra e vai morar na terra de estranhos, na terra dos moabitas, um povo que era inimigo dos israelitas, que tantas vezes fizeram guerra e mataram aquele povo. Agora ele se assenta, ele toma sua casa, ele faz morada naquele lugar, um lugar onde não era abençoado, buscando a bênção de Deus. E a palavra de Deus nos conta que ele morre naquele lugar, ficando a sua esposa viúva, agora apenas com seus 2 filhos, Elion e Quilion. E esses 2 filhos de Noemi tomam uma outra atitude que vai contra a palavra de Deus. Tomam mulheres estranhas para se casar. Havia uma lei, havia um mandamento que Deus deu a Moisés, e que Moisés deu ao seu povo, que o povo de Israel não poderia tomar como esposas mulheres estrangeiras, mas somente aquelas que eram do seu povo. Por isso a palavra de Deus vai dizer que jugo desigual não é abençoado. Cuidado com o jugo desigual. Porque Deus não pode te abençoar na maldição. E o que diz a palavra de Deus? Esses 2 filhos de Noemi, a alegre, a agradável, também vêm a morrer. Ficando agora ela desamparada, ficando ela agora sem condições de viver naquele lugar. Ora, irmãos, quando o seu marido morreu, agora ela era mulher da casa, e agora ela tinha condição de tomar as decisões da sua vida, mas ela não tomou, continuou morando naquele lugar, mesmo sendo contra a palavra de Deus. E por isso eu te digo, ela não pôde receber as bênçãos de Deus, porque Deus não nos abençoa no lugar da maldição, no lugar errado, no pecado. Deus não nos abençoa. Ela poderia dizer: ei, meu marido morreu, agora eu tornarei para minha casa. Mas diz a palavra de Deus que ela continua a morar, até que seus 2 filhos morrem. Então ela se encontra desamparada, sozinha, solitária, sem condições para sobreviver naquele lugar, apenas agora com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Olha, igreja, muitas vezes é preciso que Deus tire tudo das nossas vidas para que nós venhamos voltar para Ele. Mas para chegar ao ponto de Deus tirar tudo das nossas vidas, Ele já está nos dando indicação. Ele está nos alertando aos poucos, Ele está nos cutucando, Ele está falando com a gente, mas nós muitas vezes continuamos no erro e achamos que vamos ser abençoados no lugar do erro, no lugar do pecado, no lugar da maldição. Igreja, entenda isso essa noite, Deus, Ele é justo. A palavra de Deus diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o pecado. Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, e Ele quer abençoar a sua vida, mas enquanto você não se arrepender, mudar de vida, abandonar as práticas erradas, a bênção de Deus não pode vir até você. Assim estava Noemi. Deus teve que tirar tudo da vida dela, para voltar no meio do seu povo.
Quantas vezes Deus não está fazendo isso com os cristãos, que começam a caminhar com Deus, começam a provar do dom de Deus, começam a ser cheios do Espírito Santo, começam a provar das virtudes, da graça, do amor, da benignidade, da benevolência do nosso Deus. Deus começa a restaurar, Deus começa a mudar as suas vidas. E aí, sem mais nem menos, essas pessoas começam a dirigir as suas vidas novamente. Dizem: Deus, deixa eu dirigir um pouco. Deixa eu ver se eu consigo tomar conta da minha vida. Meu amado, você não sabe o que está além da próxima curva. O caminho da sua vida já está escrito nas mãos de Deus. Ele conhece todas as coisas. Mas eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Por isso a palavra de Deus nos ensina a confiar no Senhor, a entregar a Ele a nossa vida, e tudo mais Ele fará. Deus ensinou este povo no deserto a depender dEle. Aquele povo dependia de Deus para beber. Aquele povo dependia de Deus para comer. Aquele povo dependia de Deus para que eles não tivessem doenças, enfermidades. A palavra de Deus diz que aquele povo caminhou 40 anos no deserto, as suas sandálias não se acabaram e as suas roupas não se desgastaram. Deus estava cuidando de tudo aquilo que aquele povo necessitava, e com você não vai ser diferente, meu amado. Jesus diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. É nesse contexto que Jesus está falando: olhai para os lírios do campo, que não fiam, que não tricotam, que não fazem roupas, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Olhai para as aves dos céus, que não plantam, e o Pai os alimenta. Quanto mais vós, homens de pequena fé, não cuidará Deus de todas as tuas necessidades? Aqui nós encontramos um homem que não estava levando somente a sua vida, mas a vida da sua esposa e a vida dos seus filhos. Olha, irmãos, o quanto é perigoso eu e você tomarmos decisões em nossas vidas, decisões essas que nós não consultamos a Deus. Ou às vezes, eu e você consultamos a Deus, mas nós não esperamos a resposta vir do Senhor. Quantas vezes você orou pedindo uma direção a Deus? Quantas vezes você orou pedindo algo a Deus e a resposta não veio no seu tempo e você diz: Deus, deixa eu tomar a direção. Já que nada está acontecendo, então deixa eu engatar, deixa eu desapertar o freio de mão, ligar o carro, engatar primeiro e sair novamente. Porque, Senhor, eu estava estacionado, pedindo a tua direção, mas a resposta não veio. Mas, meu amado, deixa eu dizer uma coisa: a resposta ela não vai vir no seu tempo, a resposta vai vir no tempo de Deus. E eu e você devemos aprender a esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. A Bíblia conta a história de Neemias. Neemias era copeiro do rei, um cargo de suma importância, porque era o copeiro que provava. Na verdade, não era nem para provar o copeiro. Na verdade, era um para-raio, posso assim dizer. Porque a função do copeiro não era degustar o vinho que o rei tomava, se assim também começou a ser. Mas a função principal do copeiro era beber o vinho antes, porque se o vinho estivesse envenenado, era ele que morria, e não o rei. Era por isso que o cargo de copeiro era um cargo de confiança do rei. E assim era Neemias. Tinha um cargo de confiança. Ele era junto, ele estava ao lado do seu mestre, do seu rei, do seu senhor. E diz a palavra de Deus que quando ele estava na Babilônia, cativo o povo de Israel estava, e veio pessoas da sua terra trazendo notícia que o povo que ficou estava em total miséria.
não havia casas para dormir, o templo de Deus havia sido destruído, as muralhas de Jerusalém haviam sido queimadas as portas, derrubadas as muralhas, o templo de Salomão havia sido destruído. Então diz a palavra de Deus que Neemias se angustiou muito, que ele se entristeceu muito, e que ele começou a orar. E que ele começou a jejuar. E ele começou em sua oração pedir perdão pelo seu e pelo pecado do seu povo por aquela condição. Porque, igreja, Neemias queria ver a mudança. Neemias queria ver a transformação daquela cidade. Mas sabe o que ele fez de diferente do que nós muitas vezes fazemos? Neemias orou e esperou em Deus. Neemias esperou não uma semana, não 2 semanas, não 1 mês, não 3 meses. Neemias esperou 5 meses, até que Deus deu a condição dele falar com o rei. Irmãos, será que eu e você estamos dispostos a esperar a resposta que vem de Deus? Assim como o pastor Joanir diz, falando a respeito das ofertas, se você honra o Senhor com as suas primícias, Deus vai te honrar. A palavra de Deus não diz se você é fiel a Deus, Ele será fiel a você. Então aprenda uma coisa esta noite, irmãos. Se você tomar uma decisão, e essa decisão que você tomar para a sua vida for a de Deus, tenha uma certeza no seu coração, ela vai acontecer. Porque o profeta Isaías diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não cumpriria? É por isso, irmãos, que nós muitas vezes quebramos a cara. É por isso que nós muitas vezes estamos sofrendo. É por isso que muitas vezes nós estamos definhando na fé. E não é por conta de Deus, é por sua conta. Porque você não esperou a resposta de Deus para a tomada de decisão que você fez. Foi assim que Noemi fez. Ruth, capítulo 1, verso 20. Vamos no verso 19. Diz assim: assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, me chameis Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha o que Noemi estava fazendo. Depois que seus filhos morrem, ela toma a decisão: voltarei, porque aqui não tem mais nada para mim. Não tem meu marido e nem mais meus filhos para cuidarem de mim. Agora eu voltarei para minha casa. Foi preciso que Deus tirasse tudo dela para voltar para a sua casa. Não permita que Deus tire tudo da sua vida para você voltar à casa de Deus, meu amado. Foi somente depois que isso aconteceu, quando às vezes, irmãos, coisas ruins estão acontecendo com você, e Deus está falando com você, e você não volta. Quando os problemas estão acontecendo com você, Deus está falando com você, e você não volta. As portas estão fechadas para você, é sinal de Deus na sua vida, e você não volta. Nada está dando certo na sua vida, Deus está falando com você, e você não volta. Foi necessário que Deus tirasse tudo de Noemi, para que ela voltasse. E mesmo assim, quando ela volta, as pessoas, quando ela chega em Belém, dizem: ei, aí não é Noemi? Está dizendo: ei, aquela não é alegre? Aquela não é a feliz? Aquela não é agradável? Então ela diz abertamente: não me chame de feliz, não me chame de alegre, porque agora eu sou Mara, eu estou amarga, estou amargurada, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, porque o Todo-Poderoso fez isto comigo. Quem disse que foi Deus que fez isto com ela? Deus, irmãos, o que Ele quer ver é a sua felicidade.
Há uma terceira lei da física, ou da lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Toda ação que eu e você fazemos, igreja, aprenda, haverá uma reação nela. É comparada com a lei da semeadura, Gálatas 6, 6 e 7. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. O que planta na carne, colhe corrupção. Mas aquele que planta no Espírito, colhe a vida eterna. Quem disse que foi Deus que tirou a vida de Elimeleque, seu esposo? Quem disse que foi Deus que tirou a vida dos seus filhos? Aquele homem havia tomado uma decisão. E tome cuidado, igreja, porque as decisões que você toma na sua vida podem te matar. Ali saiu Noemi, a feliz, a alegre, a agradável. Agora estava voltando a amargurada, a triste, a infeliz. Tudo por quê? Por conta de uma decisão. Uma simples decisão que seu marido tomou sem a direção de Deus. Quais decisões, igreja, você tem para tomar na sua vida? Quais são os seus planos? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Você tem colocado todos eles na mesa e apresentado a Deus? Provérbio 16, 1 diz que o homem faz planos, que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Irmãos, coloque Deus nos seus projetos. Coloque Deus para sonhar com você. Coloque os seus desejos e as tuas vontades na presença de Deus, porque se Deus abençoar, ninguém poderá te amaldiçoar. Porque se Deus te abençoar, pode levantar o gigante, pode levantar o mar, pode levantar todos os problemas. Você vai passar por eles, porque foi Deus quem disse. Mas se Deus não disse, e você tomar a decisão, seja homem e mulher, para assumir as consequências. Noemi dizia, cheia a partir, verso 21, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso tanto me tem afligido. Ora, irmãos, eu e você temos que ser homens e mulheres para ser responsáveis pelas nossas consequências. Porque há uma lei de ação e reação. Há uma lei de tudo aquilo que você planta, você vai colher, e Deus já tem te avisado a respeito disso. Então olha onde você está plantando, porque o solo espiritual, ele é fértil. E eu ouvi um pastor dizer, que eu achei muito interessante, e pode ser que você não esteja preparado para a colheita que está por vir. Aonde você está plantando? Noemi não estava preparada para a colheita. A colheita que seu esposo plantou, ela o perdeu os seus 2 filhos, ficou desamparada. Aonde você está plantando, igreja? O que você está querendo colher? Se você quer colher bênção, então tem que ser no caminho do Senhor. Se você quer colher coisas boas, tem que guardar a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas andam num engano tão grande, eu não entendo isso, uma falta de juízo tão grande, em que eles estão fazendo as coisas erradas, praticando as coisas que vão contra a palavra de Deus, que não agrada a Deus, e vêm na casa de Deus e querem ser abençoadas. Ora, irmãos, não brinque com Deus. Deus não é Papai Noel. Deus não é um gordo de roupa vermelha, de gorro na cabeça, de barba branca, dizendo, ho, 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 ho. Estou com uma sacola para te dar presente. Não. Você foi bonzinho nesse Natal, você vai receber o desejo do seu coração. Não é assim que Deus age. Há leis espirituais
E Deus segue as leis que Ele próprio criou. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. O que você está plantando? O que você quer colher? Nós conhecemos histórias de homens, histórias bíblicas, de homens que tomaram decisões sem consultar a Deus. A mais famosa de todos, creio eu, é a história de Davi. Ora, irmãos, você acha que Davi consultou a Deus para adulterar com Batseba? Pelo contrário, ele calou a voz de Deus no seu coração. Ou você acha que Deus não alertou ele a respeito do que ele estava fazendo? Cuidado, meus irmãos, porque Deus tem te alertado. Porque quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, a palavra de Deus diz que você se torna o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele nos convence, Ele nos vence. Então, quando eu e você, cristãos, em que nós habita o Espírito Santo de Deus, praticamos um pecado, eu e você já negamos a ação do Espírito dentro de nós. Porque Ele nos convence. Ele não nos convence depois de pecar. Isso já vem o juízo, a opressão, Satanás já trazer. Ele nos convence antes de nós fazermos. Quando a intenção ele está no campo da mente. O Espírito Santo já nos convence do pecado. E depois, se você calar a voz do Espírito Santo, você vai apenas praticar aquilo que você já fez no campo da mente. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Se você olhar para uma mulher, e desejar em teu coração, você já não adulterou com ela? Será que Davi consultou a Deus para pecar? Claro que não, igreja. Porque quem aqui que consulta a Deus para pecar? Ninguém, né? Mas mesmo sem você consultar, Ele te avisa do pecado. É por isso, irmãos, que Davi, ele colheu uma colheita que ele não esperava. Na sua família houve incesto, houve homicídio, houve traição. Cuidado, meu amado, que às vezes nós não estamos preparados para colher aquilo que nós estamos plantando. A palavra de Deus também nos diz uma outra história, a história do filho pródigo. Uma história muito bonita, e tem uma música da Voz da Verdade que canta ela, eu acho muito bonita, filho pródigo. Em que um filho, sem consultar o pai, sem consultar o irmão mais velho, e sem consultar a Deus, ele toma uma decisão, e diz: Pai, me dá a minha parte na herança. Primeiro, irmãos, ele estava fazendo uma coisa que não se fazia. Porque só recebe herança quando aquele que tem um poder sobre a herança está morto. Então, primeiro ele mata o pai, que era a minha herança. E depois diz a palavra de Deus que ele sai por caminhos longínquos a gastar e a deleitar-se com as coisas da vida. E quando ele perde tudo, quando o seu dinheiro acaba, os amigos se afastam dele. Acaba a mulherada, acaba a festa, acaba a bagunça. Ele se encontra sozinho, com fome. E a única coisa que tinha para ele era comer comida de porcos. Foi necessário que ele chegasse no fundo do poço para que viesse a reconhecer o seu erro. Meu amado, se você está trilhando este caminho, que está te levando ao fundo do poço, Deus fala com você essa noite: pare. Pare, meu amado, pare. Porque o fundo do poço, ele é fundo, ele é escuro, ele é triste, ele é um lugar de abandono, onde você pode ficar sozinho. Pare enquanto é tempo. Deus está falando com você esta noite: pare. Pare, não querer chegar no fundo do poço.
Não queria perder tudo como Noemi perdeu. Não queria chegar ao ponto como chegou o filho pródigo, que perdeu a casa do pai. Ele era filho, tinha todas as coisas, tinha todos os bens, vivia feliz, em abundância. Mas agora estava sozinho, não tinha mais amigos, os amigos haviam lhe abandonado. Estava entre os porcos, na lama, e o que ele desejava era comer a comida de porcos. Olha onde chegou a vida deste jovem. Não queira chegar ao fundo do poço, meu amado, mas foi necessário que ele chegasse ali, para que Deus transformasse a sua vida. Foi somente quando ele chegou no fundo do poço que ele se lembrou: na casa de meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui querendo comer comida dos porcos. Não queira, meu amado, chegar ao ponto de você abandonar a casa do pai, de o diabo te oferecer os manjares deste mundo, de oferecer as coisas deste mundo, que são apenas passageiras. E quando o diabo te leva, te arranca da casa de Deus, ele faz de você um espetáculo vivo. Ele pisa sobre a sua cabeça, ele te oprime, ele te machuca, ele te fere. Mas Jesus, Ele veio para que você tenha vida, e vida com abundância. Pare enquanto é tempo. Pare enquanto ainda você está ouvindo Deus falar com você. Pare enquanto o Espírito Santo de Deus está testificando em teu coração. Pare! Pare, pelo amor de Deus, pare, meu amado. Não queira perder tudo. Não queira perder as pessoas que você ama. As pessoas que estão do seu lado. Porque Elimeleque, ele trouxe desgraça para a sua família. Porque tomou uma decisão sem ser a direção de Deus. Nós, pais, vocês mães, que têm filhos, que temos filhos, sobre as nossas responsabilidades. E saiba de uma coisa: os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Porque a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus. Então nós que somos pais, tome cuidado com as decisões que você toma na sua vida, porque elas podem afetar a sua descendência. A palavra de Deus diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que praticam a iniquidade, mas faz de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que são justos. Não brinque, meu amado. Não brinque, é muito sério. Às vezes você não sabe por que o seu filho está na condição que ele está hoje. Às vezes você não sabe por que a sua esposa está na condição que você está hoje. Você é cabeça do lar, você deve pagar um preço pela sua esposa. E você, esposa, que não tem marido convertido, você deve pagar um preço por ele. Tome cuidado com as decisões que você toma na sua vida. Elimeleque tomou uma decisão que afetou toda a sua família. A única que morreu, que não morreu, foi Noemi, mas mesmo agora ela era não a mais feliz, mas a amargurada. Não me chame Noemi, mas me chame Mara, porque estou amargurada. Amargura de espírito, irmãos. Sabe aquele negócio que fecha a sua garganta? Que você come um doce e o doce está azedo. Que nada que você come está bom. Que você está no meio de pessoas felizes, mas você não se alegra. Que você sai para fazer um passeio, mas tudo está ruim. Que tudo que você faz, nada está bem. Não queira ser esse tipo de pessoa. E nem queira isso para a sua descendência. Tome cuidado com as decisões que você toma na sua vida. Porque toda ação tem uma reação. Porque tudo que você planta, você vai colher.
Nós conhecemos uma outra história, a história de Jacó. No ventre, Deus já havia dado a promessa de que o maior serviria o menor. Deus já havia falado, e quando Deus fala, irmãos, Deus não precisa da minha e da tua ajuda, Ele é capaz de fazer sozinho, porque Ele é todo poderoso. O que eu e você devemos aprender é apenas confiar e a esperar nele. Mas a mãe de Jacó toma uma decisão de enganar o seu esposo e veste Jacó como seu irmão Esaú, para que Esaú recebesse a bênção do pai. E eu e você sabemos qual foi o preço que Jacó teve que passar por isso. Jacó teve que sair fugido da sua casa, porque o seu irmão queria matá-lo. Jacó peregrinou pelo deserto. Depois Jacó encontrou o seu tio e foi trabalhar para o seu tio e se apaixonou pela sua prima e teve que trabalhar 7 anos para sua prima e foi enganado. Teve que trabalhar outros 7 anos para ter Raquel. O que ele plantou, ele colheu. O que Davi plantou, ele colheu. O que o filho pródigo plantou, ele colheu, e com você não vai ser diferente. Comigo não vai ser diferente. O que eu e você plantamos, nós vamos colher. Tome cuidado. Olhe para Abraão. Ele era o cabeça, mas ele ouviu Sara e tomou Agar como esposa, para dela suscitar geração. E nós sabemos que essa briga que acontece hoje é daquilo que aconteceu lá antigamente. Os filhos de Ismael com os filhos de Isaac. O povo de Deus, que hoje está lá cercado pelos filhos de Ismael, os árabes. Olha a consequência até hoje, meu amado. Quantas gerações do povo de Deus sofrendo por uma tomada lá atrás, tão antiga. Cuidado, nós pais, para que os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos não venham colher coisas ruins que nós estamos plantando hoje. Mas por outro lado, irmãos, nós encontramos a história de um homem que sabia o que era confiar em Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes 6, verso 34. Diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se juntaram após ele. Isso era um povo, os abiezritas, era um povo. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E diz Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só desta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Aqui nós encontramos um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus, igreja, aquele que anda após a sua palavra. O homem que teme a Deus é aquele que coloca todas as suas decisões
nas mãos de Deus, porque ele teme fazer algo que não agrada ao seu Senhor. Você percebe que muitas vezes nós precisamos aprender a ter temor a Deus? Porque um homem que teme a Deus, ele tem medo de dar um passo que não seja da vontade do seu Senhor. E quantas vezes eu e você tomamos decisões sem consultar a Deus. Um homem que teme a Deus, ele quer agradar a cada passo, a cada momento, a cada segundo, a cada hora da sua vida, ele quer agradar a Deus, assim como Enoque. A palavra diz que Enoque andava com Deus. Significa, irmãos, que todos os seus passos, cada passo que ele dava, era um passo que agradava a Deus. Então ele era um homem que andava com Deus, porque todos os seus caminhos, as suas decisões, as suas vontades eram na vontade de Deus. Por isso Deus tomou ele. Porque ele já estava com Deus. Ele já caminhava com Deus. Tudo o que ele fazia era segundo a vontade de Deus. Por isso Deus o arrebatou e não conheceu a morte. Aqui a palavra de Deus está dizendo a respeito de um homem Gideão, chamado Gideão. Olha, irmãos, que interessante, Deus já havia falado a Gideão, que Deus iria usar a ele para fazer um grande livramento em Israel. Mas sabe o que ele fez? Senhor, se essa realmente for a sua palavra, que veio através do profeta, eu vou fazer uma prova contigo. E Gideão disse, Senhor, eu vou tomar esse velo de lã, ou essa estopa, ou esse algodão, para nós entendermos, e vou colocar no campo aberto. E se estiver nele, só nele estiver molhado, e todo o campo estiver sequinho, todo o campo estiver seco, e só nele tiver água, então eu conhecerei, Senhor, que és tu que tens falado comigo. E diz a palavra que ele toma aquele novelo, pega, ele espreme e enche uma taça cheia d'água. E todo o resto está seco. Então ele diz, Senhor, só mais essa vez, Senhor, só mais essa vez, não se enfureça contra mim, Senhor. Só mais essa vez eu lhe peço, fala comigo dessa forma. E dele, Senhor, agora se dessa vez, se só o novelo de lã, se só a estopa, se só o algodão estiver seco, e todo o resto estiver molhado, então eu sei que é tu que tens falado comigo. Então assim na manhã, a outra manhã amanhece, ele vai, pega, toda a terra em volta está molhada, e somente o velo de lã está seco. É o que eu e você, igreja, precisamos aprender. A caminhar com Deus. A andar segundo a vontade do Pai. A andar segundo a sua palavra. A cumprir os seus mandamentos. E quando eu e você estivermos diante de tomadas de decisões, de tomar decisões na nossa vida, precisamos aprender a consultar o Senhor. Precisamos aprender a buscar a direção de Deus, a ouvir a voz do nosso Senhor. E sabe como você faz isso, meu amado? Se colocando na presença de Deus e abrindo o seu coração. Porque dentro de você há o Espírito de Deus que testifica em você. Ele fala com você. Ele te convence. Ele te mostra. Ele te direciona. A palavra de Deus diz que logo após Jesus ser batizado no Rio Jordão por João Batista, ele foi levado pelo Espírito ao monte para orar e jejuar durante 40 dias. Diz a palavra de Deus que quando Paulo intentava vir a Jerusalém, passando pela Macedônia, o Espírito de Deus impeliu ele a fazer essas coisas. A palavra de Deus diz que Deus hoje procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos aprender a andar em espírito, porque andar em espírito não é andar segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo diz, andeis em espírito e não cumprireis com a concupiscência da vossa carne. Ande em espírito, meu amado. Andar em espírito é andar segundo a direção de Deus, é andar segundo a vontade de Deus, é andar com Deus. E aí eu lhe pergunto, será que em todos os lugares que você tem andado, Deus tem ido com você? Será que naqueles lugares que você tem entrado,
Deus tem entrado com você? Será que aquelas coisas que Deus tem ouvido, que você tem ouvido, será que Deus está ouvindo também? Será que aquelas coisas que você tem visto, Deus também está olhando para essas coisas? Será que aquilo que você está falando é da boca de Deus? Romanos 8,14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sabem quem são os filhos de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habita em você, meu amado. Então, como for tomar uma decisão na sua vida, tome cuidado, porque Noemi foi aquela que saiu alegre, feliz, a desejável, mas aquela que voltou amarga, amargurada, infeliz. Que você não seja assim.